Agora, para tudo aí, presta atenção agora. Vou deixar na tela a seguir um comparativo entre os dois fundos, que é o que a gente mais quer aqui no vídeo. E a gente tem aqui um vídeo muito especial, que é um vídeo onde você também participa. O seguidor deixou um comentário aqui, olha só, tem o NCRA11, bem que você poderia fazer um vídeo comparando o NCRA11 com os outros FIAGROS, os fundos de investimentos do agronegócio. E o vídeo vai tratar exatamente disso. Vou comparar o NCRA11 com o SNEG11, que é um outro FIAGRO. Bora pro vídeo? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Aqui a gente discute e conversa sobre ações, fundos imobiliários, FIAGROS, metodologias de investimento para a gente crescer a nossa carteira, receber dividendos, ter uma renda passiva futura, se aposentar com ações e fundos imobiliários, tudo relacionado aos investimentos, tá bom? E para a gente começar a falar dos fundos de investimento do agronegócio, que são os FIAGROS, preciso te explicar um pouquinho o que é essa questão dos fundos de investimentos, que são bem similares aos fundos imobiliários convencionais. Os fundos imobiliários convencionais, você pode investir nas dívidas, que são CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, ou você pode investir em imóveis de verdade, que são chamados fundos de tijolos, que são shoppings, renda urbana, apartamentos, lajes corporativas com escritórios, galpões logísticos, dentre toda essa cadeia aí relacionada a imóveis, certo? Os FIAGROS são similares, vamos chamar de primos dos fundos imobiliários, são os fundos de investimentos do agronegócio, e também tem a parte vamos dizer que o fundo de papel do FIAGRO, que seria o CRA, né, certificados de recebíveis do agronegócio, ou agrícolas, certo? E também tem galpões, fazendas, silos, então tem essas duas divisões também iguais. Os certificados de recebíveis agrícolas, vamos ler aqui embaixo, são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis. São negócios entre produtores rurais, cooperativas e terceiros. O que isso quer dizer? Os financiamentos que acontecem no agronegócio vão para uma securitizadora que empacota todas essas dívidas num pacotinho, digamos assim, e vende para o FIAGRO. O FIAGRO compra isso, só que cobra uma taxa, que é essa taxa lastreada à renda fixa, que se você vai ver mais para frente, que é lastreada ao CDI ou ao IPCA. Então, aquele produtor que vai pagando as parcelas ali dos CRAs, o fundo recebe com uma taxinha extra. Por isso que você recebe o seu dividendo mensal, porque os produtores e a cadeia do agronegócio pagam de forma mensal também. Entendeu basicamente como que é os CRAs e quais que é a vantagem de você investir então no FIAGRO? Olha só, a gente vai se expor ao agronegócio de maneira muito fácil, a gente vai receber dividendos de forma mensal, a gente vai ter uma facilidade de escolher ativos com um preço muito legal para investir. Tem FIAGRO aí de R$10, por exemplo. E até nessa presente data não tem pagamento de impostos. Quem investiu em fundos imobiliários nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de 50,97%, que venceu muito a nossa taxa de juros, que ficou em 32%. Então, quando você investe nos fundos imobiliários, você, além de receber esses dividendos, você tem uma rentabilidade que corrige ali a inflação facilmente. Em alguns períodos, vence até mesmo o Ibovespa. Lembrando que esse gráfico é do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores. A gente não tem uma coisa dessa para os FIAGROS, mas como eles são bem similares ali em várias questões, trouxe aqui um parâmetro só para a gente comparar e ter um pouquinho de segurança nisso, tá bom? Olha só, eu vou deixar um card aqui em cima, que é uma análise de todos os FIAGROS que eu já fiz no canal. Então você vai clicar nessa playlist e vão ter vários vídeos sobre cada um dos FIAGROS, ou sobre as comparações que a gente vai fazendo, que acho que vai ser bastante enriquecedor para você. Só clicar aqui que vai ter acesso, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o NCRA11, começando aqui, certo? O que é esse FIAGRO? O que esse fundo de investimento do agronegócio faz? Ele, aparentemente, investe quase todo o seu patrimônio líquido nos CRAs, nas dívidas, certo? Então ele tem 96% do seu patrimônio que custa 43.354.000, 96% disso está nos CRAs, dividido naqueles títulos de renda fixa que eu falei anteriormente. Então ele pegou esses 43 milhões e dividiu parte, né, ali 88% está em CDI mais 5 e a outra parte, 12%, IPCA mais 10, totalizando ali na carteira dele um total de 21 ativos. O que são esses 21 ativos? São 21 títulos de dívida que ele tem. É como se ele tivesse 21 clientes diferentes que vão pagando para ele mensalmente
parte está no CDI, parte está no IPCA, tá certo? Então, hoje, o fundo, o Fiagro, ele conta com 8.060 cotistas, o valor patrimonial da cota, que seria o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, R$10,63, mas isso varia um pouco, né? A cota que a gente paga mesmo, depende muito das situações do mercado e está presente ali em mais de 11 estados. Então, isso que você precisa saber desse Fiagro, por exemplo, e como que ele ganha dinheiro através dessa dívida, é você olhando aí na tela agora. Olha só, todos esses clientes deste Fiagro, ele está ali dividido de uma maneira muito bem equilibrada o seu patrimônio líquido. O que isso quer dizer? Quando você pega esse Fiagro para analisar, vamos pegar esse primeiro aqui, ó, CRA Castilhos, né? Ele tem CDI mais 8,5, que é de um produtor rural de grãos. Esses 3.175.000 corresponde a 7,32% de todo o patrimônio líquido do Fiagro, entendeu? Então, assim, quanto mais clientes diferentes um Fiagro tem, ou um fundo imobiliário, mais diversificado é a carteira e menor é o risco. Então, aqui a gente observa que a maior exposição que esse Fiagro tem é um cliente que tem 7,32% ali do patrimônio líquido envolvido. Caso esse cliente não pague, fique em débito ali nas dívidas, apenas 7% do fundo será impactado. Então, quando é um fundo que tem pouquíssimos ativos, ele é um fundo um pouco mais arriscado. Aqui, ele já tem uma divisão teoricamente ali mais confortável, certo? E se a gente analisar ali a distribuição de dividendos, que é o que a gente realmente gosta, a gente observa que está muito ondulatória a distribuição de dividendos, não é uma coisa linear ali em termos de quanto você vai receber. No último mês ele pagou 16 centavos, eu vou te explicar por que esse dividendo é ondulatório e o quão importante é você saber isso, certo? Quando a gente analisa o prospecto do fundo, né, os relatórios mensais, ele já diz, ó, os dividendos mensais irão variar de acordo com o número de dias úteis de cada mês, do cupom médio da carteira, do número de ativos que tem na carteira que vão entrando e saindo, né, da evolução contábil, né, e também na taxa de juros do IPCA, do CDI. Então, por isso que esses dividendos eles variam um pouco. Depende também se o gestor deixa uma reserva de caixa ou não para poder equilibrar essa questão dos dividendos. Então, quando você for analisar um Fiagro, um fundo imobiliário, dá uma olhada nisso. Por que os dividendos são ondulatórios ou por que eles são tão lineares? Tá interessante você ter essa mentalidade aí do investidor, certo? E para a gente entender a DRE deste fundo, vamos pegar aqui o mês de agosto como referência, ele recebeu ali 856 mil sobre em formas de CRAs e um pouquinho da renda fixa ali de apenas 20 mil reais. De despesa do fundo, ele gastou ali 59 mil. Um jeito interessante, se você saber de um fundo é caro ou barato, você pega esse valor da despesa e divide ele pela receita. Então, aqui fazendo essa conta, deu mais ou menos 6%. Então, algumas referências dizem que até 12%, 15% está aceitável. Então, a gente observa que apesar de cobrar taxa de administração, de gestão e taxa de performance, o valor que ele está gastando aqui nas despesas está um valor teoricamente ok por tudo que o Fiagro entrega, entendeu? Então, olha só. Outras coisas que acontecem também que é interessante você olhar, que esse fundo ele não está focado somente naqueles 21 ativos, ele está procurando crescer. Então, ele tem um pipeline ali de prospecções que ele vem fazendo de novos CRAs que ele precisa emitir, que são 12 CRAs e 2 FDICs, por exemplo. Então, como que o fundo faz isso? Ele faz novas emissões, capta mais dinheiro, compra todos esses CRAs e diversifica mais a carteira do fundo, certo? A gente observa também que esse Fiagro ele vem crescendo, nos últimos meses teve um crescimento muito mais robusto, né, de 8.060 clientes ali, de cotistas, digamos assim, né? Aqui a gente pode observar que além daquela diversificação dos 21 CRAs, ele tem também uma diversificação ali com revenda de insumos, cooperativas, distribuidoras de insumos, produtores rurais, a parte de proteína animal, dentre outros ali, vários diferentes. Então, o jeito de o fundo se diversificar é entre clientes e entre classes desses clientes que eles fazem ali na cadeia do agronegócio para o fundo ficar um pouco mais seguro. Para negociar ele na Bolsa de Valores, você vai pagar R$10,86, ele vai te pagar um dividendo de 13 centavos por essa cota que você comprou, dando ali um dividend yield nos últimos 12 meses de 16,37%, bastante atrativo para a gente. Hoje ele está negociando num preço sobre o valor patrimonial, lembra do valor patrimonial lá no início, 43 milhões, se não me engano? Então está negociando sobre esse valor, um
ágil de 3%. Então, o P sobre VP está 1,03. Toda vez que estiver acima de 1, o fundo está com ágil. Toda vez que estiver abaixo de 1, o fundo está com deságio, ou seja, está com um descontinho. Hoje está negociando um pouquinho ali mais caro, mas também 3% apenas, né? Não é possível. Olha só, vou deixar esse outro card aqui analisando também fundos imobiliários, tá? Clica aqui que você vai ter uma lista de vídeos só sobre fundos imobiliários para você pesquisar e estudar aí também junto comigo, tá bom? E agora do outro comparativo que a gente vai falar sobre o SNEG 11. O SNEG 11, ele já tem um número de cotista muito maior, 46.570. O valor da cota está, teoricamente, 10,07. O dividendo dele anualizado está em 15,27. O fundo ele tem um patrimônio líquido já de 302 milhões, bastante robusto ali pela sua data de inserção na Bolsa de Valores, que foi em julho de 2022. Olha a carteira de ativos desse fundo, ela é bem mais enxuta, mas não é só isso não, eu vou te explicar por que ela é assim, tá? Ela tem aqui, 4 CRAs mais robustos, sendo que esse primeiro CRA do Boa Safra, que é uma empresa gigante aí no nosso mercado agro, tem 88% do patrimônio líquido do fundo. Imagina que aconteça alguma coisa muito ruim com esta empresa e ela fica inadimplente, 88% do patrimônio líquido do fundo fica comprometido, ou seja, seus dividendos aí podem se comprometer em 88% em tese. Mas quando você for analisar, não fique só nessas informações, tem coisa interessante para a gente ver aqui. Então, fui lá nesse CRA, lá na classe desse ativo, fui entender por quê. A Boa Safra ela é uma grande empresa que tem várias cooperativas que trabalham com ela, vários parceiros. Então, o que acontece? Essa grande empresa, ela está meio que subsidiando, assim, segurando esses outros parceiros. Então, quem faz mesmo as dívidas, os CRAs, são vários outros parceiros. Então, os CRAs que estão ali, desse 88%, não é um CRA que tem aquele valor todo, são vários clientes que tem. Então, o que acontece? Vários microprodutores, né, recorreram à análise de crédito para pegar esse crédito para poder investir no agronegócio. Então, o Boa Safra foi e falou o seguinte: ok, esses são os meus parceiros, pode, teoricamente, comprar esses CRAs deles, que eles são bons ativos, eles são bons pagadores. Então, o fundo, o Fiagro foi lá e beleza, vamos compactar tudo aqui, que eu sei que é você que está por trás disso aí, e você consegue ter ali uma segurança de até 10% da inadimplência desse fundo. Entendeu como que funciona? E o que é esse Boa Safra? A Boa Safra, ela é uma companhia líder na produção de sementes de soja no Brasil, então ela atua também ali nos setores de soja, milho, feijão, sorgo, trigo e de forragens, e ela vem crescendo muito a distribuição de sementes ali, do ano passado para este ano, teve um crescimento ali na sua capacidade instalada de 17%, a receita líquida aumentou 53%, o lucro líquido, que é o principal para o investidor, aumentou 60%, é uma empresa bem sólida, inclusive ela está até listada na Bolsa de Valores, hoje custando R$ 13,13 uma ação, já não é um fundo imobiliário, já é uma ação do Soja 3, que é a Boa Safra, tá? Você paga ali 13,13, entregou um PL, está negociando um PL de 8,6, dividend yield de 0,63, a empresa mais para crescimento e futuro, com ROI de 21,80%. Só uma curiosidadezinha aqui para a gente poder estudar e conversar, tá bom? Se você não entendeu muito bem sobre esses indicadores que eu falei, PL, ROI, P sobre VP, clica nessa playlist aqui, eu vou criando essas aulas com vídeos curtos para você entender esses conceitos, tá bom? E olha só, o que é interessante, o que o SNEG 11 vem fazendo? A partir de julho, todos os ativos do fundo, imagina daqueles 88% lá dos vários CRAs que tem dentro do Boa Safra, vão passar por uma análise mais específica, vão passar aqui por uma análise de crédito por uma empresa independente. Então essa análise abrangerá tanto o risco de inadimplência quanto o risco ambiental, para deixar o fundo mais seguro e um fundo sustentável, certo? Então, o Fiagro foi lá e analisou, peraí, tem esse CRA do Boa Safra aqui, vamos analisar criteriosamente se esses clientes são bons mesmos, para deixar todo mundo seguro, para deixar o SNEG seguro, para deixar ali o Boa Safra seguro e toda a cadeia do agronegócio funcionar bacana e a gente também se beneficiar com isso, certo? Então, como que o fundo ganha dinheiro aqui? Ele ganha com os juros dos CRAs, né? Ele ganha com a correção monetária também, alguns momentos sim, alguns não, renda de aluguéis também, então ele não é um Fiagro que só é em CRAs, ao contrário do NACR. O SNEG 11 ele tem alguns outros ativos que não são somente dívidas, tá? Que são
alguns imóveis ali. Tem um pouquinho de aplicação em caixa, tem movimentos ativos de compra e venda, né? A gente pega aqui, divide também as despesas pela sua receita, também dá um valor ali de gasto, teoricamente, assim, bem interessante, em torno de 4% ou 5%, certo? Então, as exposições pelos ativos do Snag 11, ele tem lá 8% de imóveis, 2% em CRI e 90% em CRA. Então, está diversificando ali um pouquinho e está distribuído no Brasil, ali na nossa região, onde o agronegócio é mais forte também. Olha só, os dividendos deles já são mais lineares, né? Diferente da pegada do NACR. Então, quando você investe nesse negócio, você tem ali uma maior preditividade ali de saber que você vai receber quase a mesma coisa todos os meses. Tem gente que gosta disso, tem gente que não liga muito, tem gente que olha o total de dividendos anual também. Então, assim, depende de cada investidor. Nenhum é melhor que o outro. Eu trouxe aqui só pra gente ter ciência, tá certo? Fazendo uma pausa rápida aqui, eu tô tentando fazer esse canal crescer, receber novos inscritos. Se você conhece alguém que está investindo, que está começando a investir, que tem essas dúvidas, manda esse vídeo para ele dar uma analisada. Às vezes ele se torna um novo inscrito, a nossa comunidade cresce, ele vem com dúvidas, eu faço outro vídeo, entendeu? Me ajuda aí nesse quesito, que eu acho que vai ser enriquecedor para todos nós, beleza? Vamos continuar aqui. A gente tem também que o fundo está crescendo bastante em número de cotistas, cada vez que passa, cada mês que passa. E para a gente negociar o Snag 11 na Bolsa de Valores, você paga R$10,27, eles te pagam um dividendo de 12 centavos, com o dividend yield de 13,74. Já o preço sobre o valor patrimonial dele está 1,02, 2% mais caro do que deveria. O NACR, 3% mais caro do que deveria. Mas vamos fazer um panorama agora, ó, para tudo aí, presta atenção agora. Vou deixar na tela a seguir um comparativo entre os dois fundos, que é o que a gente mais quer aqui no vídeo, certo? Vamos lá analisar aqui comigo, ó. A gente tem o NACR e o Snag 11. Um custa R$10,86, outro R$10,27. Um paga 13 de dividendo, outro paga 12. Um tem um dividend yield de 16, outro tem de 13. Um tá um pouquinho mais caro do que o outro em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Patrimônio líquido. Então o Snag 11 é muito maior em termos de tamanho do que o NACR. Em número de cotistas também. Um tem 8 mil, o outro tem 46 mil. A liquidez média de negociação está em 318 mil para o NACR, que já é um valor ok para o investidor, para o pequeno investidor, e o Snag 11 já tem 1,5 milhões de negociação. O NACR é um pouquinho mais velho, de dezembro de 2021, e o Snag 11 de julho de 2022. Olha só, a taxa de administração que o NACR cobra é 0,20%, 0,2%, depois tem a taxa de gestão, que é 0,85%, depois tem a taxa de performance, que é 10% ao que se deu CDI mais 1%, e o benchmark dele, por incrível que pareça, CDI mais 1%. Então ele bate esse benchmark facilmente aí e recebe as suas taxas de performance. Não que isso seja errado, não que isso seja certo, não que um fundo seja melhor que o outro. O que eu quero que você entenda? Na hora de você analisar os fundos de investimento do agronegócio, os FIAGROS, ou até mesmo os fundos imobiliários também, comece a comparar um por um quais são os quesitos, o que é mais atrativo, além desses números aqui, o que te faz querer ser investidor desse FIAGRO, né? O NACR é quase 100% ali em apenas dívidas, o Snag já tem um pouquinho de imóveis também, tende a crescer a carteira de imóveis com novas obras, o NACR captar novas dívidas, então depende. O que é interessante? Tem uma carteira de investimentos diversificados, pode ter um pouquinho de cada um deles ali, tá? Não é indicação de investimento, é só mesmo para a gente poder ilustrar aqui no vídeo com uma forma mais concreta, para você ter maior ciência, certo? Então, ficou aqui a comparação. Eu gostei dos dois fundos, particularmente na minha carteira eu tenho o Snag 11, agora eu tenho a ciência do NACR, achei o fundo justo, o fundo ok, por tudo que cobra, pela entrega que ele faz. Só não gostei muito dos dividendos ondulatórios, isso aí me incomoda um pouco, então eu preferiria ali o Snag, até porque ele tá um pouquinho mais barato também, certo? Então se esse vídeo te agregou, se você gostou, peço aqui para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho que tem vídeos constantes aqui, toda semana, 3 vezes por semana. Deixe seu comentário, o que você achou dessa minha comparação. E me sugira novos fundos imobiliários, ou novos FIAGROS, ou até mesmo ações para a gente comparar aqui no canal, tá bom? E quando que eu te vejo? No próximo vídeo.